Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Sou o pastor Rômulo. Nós seguimos com o plano da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Hoje, profeta Isaías, capítulos de número 17, 18 e 19. Vamos à leitura? Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, não de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o seu resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia, serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína dos exércitos dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos, que bramam como quem bramam os mares, de rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas eles repreendê-las-ás e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes, diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles no que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Perceba e note que o propósito divino, sempre através do profeta, sempre através de uma profecia, é levar ao povo ao arrependimento, para que o povo venha se interiorizar, para que o povo venha trazer a memória, para que o povo venha se recordar que eles só estavam aonde eles estavam, eles só tinham o que eles possuíam, eles só conquistaram o que eles conquistaram, porque a boa mão, a mão forte, a mão potente, a mão poderosa do Eterno, do Todo-Poderoso Deus, do Alfa e do Ômega, do Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos, do Jeová Rafá, o Deus que sara, do Jeová Jirê, o Deus que provê, do Deus que não perde batalha, tinha sido em favor deles, mas agora eles estavam na zona chamada de conforto. Perceba e note o perigo de você estar na zona de conforto, porque quando você está na zona de conforto, você acomoda. Quando você está na zona de conforto, você não ora como antes, não jejua como antes, não medita, não examina, não estuda os textos sagrados como antes, como anteriormente, quando estava na escassez, quando estava na dificuldade, quando estava na luta, quando estava no problema. Então perceba que o propósito de Deus é
que o povo se desperte e volte a adorá-lo, e volte a buscá-lo, e volte a reverenciá-lo, e volte a colocar no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Quem sabe agora você que faz essa leitura comigo está justamente na zona de conforto. Quem sabe você que ouve essa mensagem, recebe esse texto bíblico no dia de hoje, está justamente aí, está tudo tranquilo. Quem sabe você já se esqueceu de onde Deus te tirou. Quem sabe você já se esqueceu como era a tua vida antes de estar servindo ao Eterno. Quem sabe você já se esqueceu de todas as lutas, as dificuldades, e de como você buscava, e de como você era pontual nos cultos, naquele cantinho da oração, nas suas ofertas, nos seus dízimos, nos seus votos, nos seus compromissos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Oséias 2,14 é fundamento que eu digo: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali, no deserto, falarei contigo. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de quentura durante o dia e frio durante a noite. Mas deserto também é escola de profeta. Deserto também é escola para profetisa. Deserto também é lugar de modelar. Perceba que Jesus, assim que ele desce as águas batismais, as águas barrentas do Rio Jordão, segundo o relato por Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, o texto vai dizer que ele recebe o Espírito Santo e imediatamente ele é conduzido pelo Espírito Santo aonde? Para o deserto. E ali, por 40 dias, Deus deixou ter fome. Deus permitiu ele ser provado pelo inimigo, mas ele foi vencido através da oração. Satanás foi vencido através da oração, através da palavra e através do jejum. Há quanto tempo você não tira o período de jejum? Deus está falando com muita gente aqui agora. Mandíbula de diamante, boca nervosa. Há quanto tempo você não jejua, pelo menos até o meio-dia? Há quanto tempo você não jejua, pelo menos até às 6 da tarde? Há quanto tempo, se é que alguma vez você não jejuou um dia inteiro? Há quanto tempo, se é que você já jejuou 2 dias inteiros? Há quanto tempo, se é que você já jejuou 3 dias inteiros? Há quanto tempo, se é que você jejua 4 dias inteiros? Então perceba que o relacionamento, você requer muito, você quer muito, você cobra muito, mas entrega pouco, se doa pouco, renuncia pouco, exige muito, mas oferece pouco. Perceba que o próprio Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Cruz não é só sofrimento, cruz é sinônimo de obediência. E por último, siga-me. Entende? Então Deus está falando conosco através dessa palavra. Perceba que quando eu falo com você, o ouvido mais próximo à minha boca é o meu. Então Deus está falando conosco, Deus está falando com a gente. Eu também estou recebendo, eu também estou sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Então a minha fala hoje é, eu vou pedir para você escrever, os que estão participando, tá? Os que participam sempre. Saia da zona do conforto. Essa é a fala hoje. Saia da zona do conforto. E cada um sabe qual é a sua zona do conforto, em que área é, em que aspecto é. Então Deus está me usando para falar comigo e contigo. Saiamos da zona do conforto. Amém? Vamos avançar a leitura. Capítulo 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco, sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes o vereis, e quando se tocar a trombeta o ouvireis, porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando, desde a minha morada, como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no calor da cega, porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles venerarão
as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre elas. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Capítulo 19. A profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira. Virá o Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, a cidade contra a cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá. Dentro deles, eu destruirei o seu conselho. E eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, de um rei rigoroso. Os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Ô glória! E falarão, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. A relva está junto do rio, junto às ribanceiras do rio. Tudo o que foi semeado junto ao rio secarão e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão, e suspirão todos os que lançam anzol ao rio. E aos que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados. E os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, os conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, Faraó direi: sou o filho de sábios, filho de antigos reis? Oh, aleluia! Onde está agora os teus lábios? Anuncia-te agora, ou informe-te que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito. Eles são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado, quando se revolve no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ele há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que isso anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erguerá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios, ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, que mover-se-á nas suas orações e os curará. Naquele dia haverá entrada do povo do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será terceiro com os egípcios, e os assírios numa bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Esse é o meu e o teu Deus,
o Deus que muda o cativeiro, o Deus que muda o quadro do homem e da mulher, o Deus que faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, na hora que quer, aonde quiser. O Deus que é criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres viventes que neles existem e habitem. Lembre-se, não tire a primazia de Deus da sua vida e na sua vida. Vou repetir, não tire a primazia, o primeiro lugar de Deus da sua vida e na sua vida. E finalizo com a palavra de Mateus, capítulo 6, versos 36 e 34. Palavras do Mestre. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Receba essa palavra em nome de Jesus. E lembre-se, a nossa fala hoje é: saia da zona do conforto. Saia da zona do conforto. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.